Olá pessoal, boa tarde, estamos entrando no ar agora, hein, com mais um Link Esporte Clube para você, sempre com as principais informações do futebol, do mundo do esporte também, com convidados especiais, sempre comigo, com a Aline Bravo, com toda a nossa equipe, a Mari comandando a nossa mesa hoje, mandando para o ar o nosso Link Esporte Clube para falar muito de Libertadores da América. Palmeiras conseguiu uma vitória, uma virada na realidade, que pode, amanhã, eu acho que ela já é histórica, mas amanhã ou depois pode se tornar mais ainda, dependendo do que pode acontecer aí no decorrer da competição. Afinal de contas, Palmeiras é a única equipe a conseguir vencer o Independente Del Valle. Olha que marca interessante, em seu estádio lá no Equador, na altitude de 2.850 metros de Quito. Vamos falar também dos resultados da Copa Sul-Americana e, é claro, projetar o jogo desta noite do São Paulo contra o Barcelona do Equador. O jogo será em Guayaquil, também no Equador, só que Guayaquil é nível do mar, né? Quito está um pouquinho acima, aí tem esse elemento a mais aí da altitude nos confrontos em Quito com relação à cidade de Guayaquil, que não quer dizer que vai ser um confronto fácil para o São Paulo, muito pelo contrário, né? E tem como atração a estreia do técnico argentino Luiz Zubeldia. A gente vai conferir juntos aqui no Link Esporte Clube esta partida logo mais a partir das 8 da noite tem transmissão no ar para você com o nosso pré-jogo, tá bom? Você acompanha tudo conosco, 7h30, 8 horas, estamos aqui. Eu, Enio, a Aline e mais convidados especiais também na nossa transmissão, tá bom? É claro que eu sempre peço para você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal, no Link Esporte Clube. Além de se inscrever, você acione o sininho também para receber as notificações. Assim, toda vez que nós estivermos transmitindo ao vivo, você vai ser notificado. E não esquece de vir resenhar com a gente, tá bom? Deixa like aí pra gente na nossa transmissão e compartilhar o Link Esporte Clube é sempre importante, né, Aline? Trazer mais gente aqui para resenhar com a gente, para trocar ideias sobre futebol. Tudo bem, Aline? Boa tarde. Tudo bem, muito importante. Compartilha aí no grupo da família, no grupo da resenha do futebol, no aquele grupo de condomínio que os caras ficam falando das contas que tem que pagar, sim, do interfone que quebrou. Manda o link lá também. Manda o Link Esporte Clube lá. Pronto, acabou a discussão. Sr. Frankfurt, uma boa tarde pro senhor, para todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Link Esporte Clube. Eu tava com uma saudade de falar quarta-feira de Libertadores, eu falei tanto sobre isso hoje no meu boletim mais cedo, que eu gosto da quarta de Libertadores, aquela quarta que você senta ali no sofá e tem bola rolando todo lado e a gente acompanhando. E olha, o Palmeiras pode ser sim o time da virada, o time do amor, já mostrou isso pra gente mais de uma vez, mas eu vou te falar. Que paciência, hein? O palmeirense tem que ter um coração forte, um coração bom, manter os exercícios aí em dia, porque numa dessas eu vou te falar. Não é todo dia, né? Não, mas eu... Não será todo dia. Espero que não, mas ultimamente anda sendo o time da virada e o time do amor bastante. Contra o Inter, por exemplo, não foi. Já deu o exemplo de que não é todo dia que tem pão quente. Mas foi uma vez, Frank. Sim, claro. Vamos dar uma Mas tem uma palavra que o pessoal tem utilizado desde ontem que eu acho que ela resume assim o estado de espírito do Palmeiras, né? Resiliência. Então. Porque assim, muita resiliência. Fazia tempo que eu não vi o Palmeiras ser amassado. E no primeiro tempo o Palmeiras foi amassado. Eu pensei assim, não vai dar pro Palmeiras não. E aí sim, resiliência, paciência e também entendimento técnico do Abel. A mudança que ele faz, ele muda o time, ele lê o jogo de um jeito que poucos técnicos fazem. Eu acho que a gente que tá de fora, vendo de fora, sempre tem um pensamento diferente, mas o Abel não, ele lê a partida de um jeito que quando ele muda, ele é muito certeiro, né? Eu acho que esse é o diferencial do Abel. Bom, eu assisti a partida ontem, não sou palmeirense, mas assim, eu fiquei com o coração assim, meu Deus do céu, e ainda virou. Então, assim, imagina o palmeirense. Tudo bem, o time é resiliente, mas o palmeirense tem que ter um coração bom, viu, pra aguentar essa história aí de time da virada, time do amor, porque você tem que acreditar mesmo. Bom, tem muito sobre isso, a gente vai falar um pouco desse jogo, a gente tem convidado hoje aqui também, né? E a minha enquete, eu sempre deixo uma pergunta para quem está acompanhando a gente aqui, é justamente sobre isso. Qual é o grande diferencial do Palmeiras? É o técnico? É o Abel Ferreira? É isso que dá a cara pro Palmeiras e faz ele ser o time resiliente, o time do amor, da virada? Ou é o grupo coletivo do Palmeiras que funciona muito bem? Eu acho que é isso, né? Um ou outro. Pergunta, viu? Bom, que o Abel tem o elenco na mão,
Ele tem, Frank, não dá pra gente negar. Ele confia plenamente. Ontem na coletiva ele falou, olha, esse jogo foi um dos mais difíceis de eu decidir quem ia entrar em campo. Ele fez ali umas mudanças, né? Acho que ele mudou 4 jogadores. E aí colocou o time pra frente. A molecada acabou resolvendo. O Endrick, o Lázaro e o Luiz Guilherme, que são aí, né, meninos ainda. 17, 18 e 22 anos. O Lázaro é o mais velho dele. Olha só, né? O vozinho tem 22 anos, gente. Eu tenho 25. E o menino Me lá, sinto uma senhora perto desse Del elenco Valle do tem Palmeiras. 16, né? O Kendry Pais, que fez o primeiro, tem 16. Então, exatamente, esse menino aí também, atenção nele, porque ele é muito bom jogador. Tá negociado, vendido, vai pro Chelsea no ano que vem, quando completar 18. Que esse ano ele faz 17, no ano que vem 18, igual o Endrick aqui, né? Que vai Eles daqui vão se 2 enfrentar de novo, mas lá fora, Lá um pela nível Liga diferente, né? Enfim, fica a enquete pra você, responde aqui pra gente, comenta. Claro, não se esquece, igual o senhor Frank Fortes pediu pra você, curte a nossa live, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente e responde a nossa enquete. Ajuda nós, que nem dizia um amigo. Né? Ajuda nós. O Cristaldo mandava essa. Olha só, se você tivesse que responder a enquete, o que você responderia, Aline? Sem querer influenciar na resposta de quem vai participar. O Abel. O Abel. Porque você pode ter peças muito boas na sua mão. Se você não sabe com quem você está trabalhando, se você não consegue ler o jogo, se você não consegue ter o elenco na mão, não adianta. Às vezes você tem um elenco muito bom e você não consegue vencer, você não consegue alterar, fazer as mudanças necessárias. A gente pode usar de exemplo, temporadas passadas, o Flamengo. Quem que o Flamengo tinha no banco? Por que o Flamengo não foi campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro? O Flamengo tinha um elenco enorme nas mãos. O que muda é o técnico. E o Abel, ele faz esse trabalho já há anos aí no Palmeiras, então ele já é a cara, né, do Palmeiras. Lê muito bem que ele tem mãos. E aí a gente sempre fala que ele não tem reserva e titular. Ele tem... Todos os jogadores ali entram e quando entram é como se fossem titulares. Você vê, ele colocou um elenco ali em campo. Quando ele fez as alterações, os meninos resolveram. Então, ler o jogo, ler o seu adversário, ver o que você tem em mão pra tirar. Sabe assim... Uma pessoa que joga bem xadrez. Eu olho o Abel, igual aquele filme que tem lá o Gambito lá, o Gambito da Rainha, os Gambitos da Rainha, versão futebol, ele é um gênio. Ele olha o campo como se fosse um tabuleiro de xadrez, ele resolve assim, checkmate, sempre. Abel, o enxadrista. Agora, ele fez assim pontuações na partida que foram determinantes. O que deu, acho que um pouco de apreensão para o torcedor foi que, assim, o Palmeiras ontem, como a gente disse, ele foi amassado no primeiro tempo. Teve até os 45 do segundo tempo, do primeiro tempo, 42, sei lá, em chutes estava 8-0 para os caras. Sim, perdeu o primeiro tempo, o Palmeiras perdeu. 8-0 em chutes pro gol. Tudo bem que chute pro gol não quer dizer que a bola foi na meta, né? Foi pro gol, mas foi na direção do gol. Aí tem os chutes certos e chutes errados. O Palmeiras não tinha chutado ou tentado contra a meta do goleiro nenhuma vez. A primeira bola que foi, entrou, que foi o cruzamento do Rony e o cabeceio do Endrick. Para mim já foi, entre aspas, achado. Um achado aquele gol lá no finalzinho. Terminou 9-1 em arremates, em tentativas no primeiro tempo. Isso é meio desesperador, porque o Palmeiras teve pouco mais de 20% de posse de bola. Acho que isso nunca aconteceu com o time do Abel. E o setor esquerdo estava uma avenida. O Del Valle venceu o esquema tático do Abel no primeiro tempo, mas aí... Muito inteligente o Gandolfi na armação da equipe. Sim. Primeiro, sabia que o adversário teria uma dificuldade, que seria a altitude. Pressionou a saída de bola do Palmeiras. Viu ali a composição com 3 zagueiros, falou, vai ter corredor pra gente. E aí o Kendry Pais colocou um volume maior de jogo do lado esquerdo, o Piquerez sofreu na marcação, porque ele tinha que ficar indo e voltando. Do outro lado você tinha o Rocha que segura um pouquinho mais, o Mike não precisa fazer não ficar indo e voltando desse jeito. Pô, mas ele passou o primeiro tempo todo vendo aquele sufoco, vendo que o Piquerez, se fosse qualquer outro treinador, talvez tivesse sacado o Piquerez e a gente precisa mudar isso aí. Né? Mas ele persistiu com o Piquerez, não só não tirou o Piquerez, como o Piquerez jogou o jogo inteiro e ele ajustou colocando mais jogadores para auxiliar na marcação ali no segundo tempo. Né? Falou, vamos ajustar a disposição do time em campo aqui para
E o técnico viu isso também, mas percebeu, falou, pô, mas o cara, ele sofreu o primeiro tempo inteiro, o Piquerez, está jogando os 90 minutos, ele está sem fôlego. Ele fez uma contra-resposta ao Abel, porque ele colocou um outro jogador com grande fôlego, que é o Arroio, para jogar pelo setor esquerdo do Palmeiras e, vai para cima do cara, que o cara tá cansado. E o cara ficou ciscando lá para cima dele. Briga de gigantes. Inteiro. É que na hora ali de complementar, ele colocou um outro atacante lá, Rojas Lopes, alguma coisa assim, e o cara parecia o Yuri Alberto, né, na hora de finalizar, né? Esse cara embolava com a bola batia na canela e saía, desculpa. Meu Deus. O Yuri Alberto chegou nesse nível aí. Que fácil. Então, assim, foi um jogo bacana de analisar e de ver o trabalho dos técnicos, né? E é um jovem técnico também, o Gandolfo. Foi uma briga ali de gigantes mesmo. O Palmeiras acontece no jogo, acontece em qualquer partida pode acontecer. Você começar errado, né? Você escolher um esquema tático e achar que vai dar certo contra aquela equipe, não dá, mas aí que vem a parte genial de você fazer as mudanças. Bom, por esse caminho não tá dando certo, eu vou por outro. E aí é só leitura de jogo. Pra mim, o Abel é diferenciado. Eu acho que se o Palmeiras tivesse esse elenco e não tivesse o Abel, talvez não teria ganhado o jogo de ontem. Eu votaria no Abel também. Aliás, eu acho que o Abel é caso de estudos e eu acho que nem o Abel entende por que ele faz tanto sucesso assim. Porque uma das respostas dele na coletiva ontem, ele disse assim, eu gosto muito desses momentos, compartilho esses momentos com eles e eu não sei se em outro lugar eu teria oportunidade de viver momentos assim, né? Então eu acho que às vezes ele também se questiona um pouco, o que será que a gente está fazendo aqui para dar tanto certo, né? Sim. Olha só, pessoal participando conosco, mandando mensagem, o Virou Piada já... o Virou Piada que mudou de nome, inclusive, né? Ele escreveu aqui, bom dia, meu nome é Enéas. Não era esse o nome que você tinha prometido. Não, o nome dele era Aline Ricanello Fortes, né? Parece. Agora você pode assinar dessa maneira, viu, Virou Piada? Quem mandou? Nelly Moreira manda boa tarde pra gente. A dona Valdeles Bravo, bom dia, equipe. Vamos debater sobre o Zubeldia e a Sininha também está conosco aqui. Grande abraço para todos vocês. Olha só, você sabia que amanhã é dia do goleiro? Cara, eu não sabia até uma semana atrás, não sabia que tinha o dia do goleiro. Bom, né? E outra... Tem dia do treinador. Olha, e a gente falou tanto do Cássio ontem aqui. Acho que até mais tarde a gente pode fazer um catadão de quem são esses caras, né? Debater aqui daqui a pouquinho. A gente pode falar sobre a influência da altitude para os goleiros. Opa! Porque assim... O primeiro gol ontem do Independente Del Valle, eu falei, poxa vida, mas essa bola parecia defensável, mas ela sai tão veloz e ela vai tão... o goleiro não vai chegar. Só que o próprio goleiro do Independente Del Valle sofre também com essa condição. Sim. Porque o chute do Guilherme foi a mesma coisa, uma bola extremamente veloz, o cara foi para a bola, mas não... Mas não chegou a tempo, não dá. Impressionante, né? Várias pontuações aí. E a gente vai falar sobre os goleiros a partir de agora. A gente tem um convidado muito especial, jornalista da melhor qualidade, experiente, passando aí com passagens por R7, G1, UOL, por grandes empresas de comunicação como o SBT, a Band, tem uma experiência tremenda e hoje vai compartilhar um pouquinho dessa experiência conosco, falando justamente sobre um livro que ele escreveu sobre a posição de goleiro e vai explicar para a gente também por que amanhã é considerado o Dia do Goleiro. Os goleiros comemoram. A gente está recebendo aqui o Paulo Guilherme Guri. Seja bem-vindo, viu, Guri? Obrigado por aceitar o convite de estar conosco aqui no Link Sport Clube para falar sobre os goleiros. Legal, obrigado, Frank, obrigado, Aline, pelo convite. É uma honra estar aqui no Link Sport Clube com vocês. Amanhã, 26 de abril, é o Dia do Goleiro. E já que a gente falou do Abel Ferreira, hoje, 25 de abril, são 50 anos da Revolução dos Cravos, lá em Portugal, que acabou com um regime fascista que existia lá naquele país. Uma revolução pacífica, não foi disparado nenhum tiro. E é uma data muito comemorada pelos portugueses, o 25 de abril. E o 26 de abril é o Dia do Goleiro, por causa de um grande goleiro que jogou no futebol brasileiro nos anos 60 e 70, que é o Ailton Correa, o Manga, goleiro do Botafogo. Nossa. Goleiro foi bicampeão brasileiro pelo Internacional, jogou no Operário, jogou no Coritiba, é um ídolo no Uruguai, jogou no Nacional do Uruguai. O grande Manga que faz aniversário amanhã, dia 26 de abril.
O Dia do Goleiro nasceu em 1975 por uma iniciativa dos professores da Escola de Educação Física do Exército lá do Rio, Raul Carlesso e Reginaldo Bielinski. O Raul Carlesso era um preparador de goleiros da seleção brasileira na Copa de 70. Foi ali que começou esse trabalho de preparação específica, treinamento específico para os goleiros, em duas frentes, né? Essa frente mais acadêmica desses estudiosos, né? Sim. O Parreira, Chirol, Bielinski, Carlesso, e um ex-goleiro aqui em São Paulo, Valdir Joaquim de Moraes. Então a gente tem essas duas escolas. Alguém que veio pela prática de goleiro, que foi um grande goleiro do Palmeiras, o professor Valdir. O que introduziu a função de treinador de goleiros nos clubes. Isso. Né, professor Valdir de Moraes. E na parte teórica de estudos, né, eles fizeram muitos estudos com um trabalho que era feito pelo Estrela Vermelha da Iugoslávia. Eles começaram esse trabalho de preparação física, mas também voltada para os goleiros na Copa de 70, né, com o Leão, o terceiro goleiro, o Ado, o segundo, e o Félix, né, o goleiro titular. E foram desenvolvendo. Em 1975 fizeram um grande evento, chamaram goleiros do Brasil inteiro lá no Rio de Janeiro, fizeram uma festa aí para os goleiros, e ela falou, não, vamos criar o Dia do Goleiro. Esse evento foi no dia 14 de abril de 75, mas eles decidiram, não, vamos escolher uma data melhor, a partir de 76 vai ser o dia do aniversário do Manga, né, porque o Manga estava no auge, né, sendo campeão brasileiro, e depois ele era o nome com o Inter, ele era o grande goleiro da seleção e do Brasil. E aí fizeram essa homenagem a ele. E nada mais justo, né? Porque a gente sempre teve aqui a lenda de que o Brasil era o país do futebol, dos grandes atacantes, do Pelé, do Garrincha e tal. Era um país que tinha grandes jogadores, mas nunca tinha goleiro. O que é uma grande mentira. O Brasil sempre teve, desde a criação da seleção brasileira em 1914, grandes goleiros na posição. O primeiro ídolo da seleção brasileira não foi o Friedenreich, foi o goleiro Marcos Carneiro de Mendonça. Goleiro da seleção brasileira em 1914 e bicampeão. Caramba. Campeão sul-americano, o primeiro grande título do Brasil é o sul-americano, a Copa América de 1919. Também foi campeão em 22, ele era o goleiro do Fluminense. Jogava com uma fitinha roxa amarrada para amarrar o calção, né? Como se fosse um cintinho. Como se fosse um cinto, E ele era super elegante. Ué, essa moda voltou um tempo atrás aí. E o Marcos Carneiro de Mendonça, além de um grande goleiro, foi também dirigente, foi presidente do Fluminense. Tornou-se também um grande historiador. Ele é o maior especialista em Marquês do Pombal, né? Que é uma personalidade da história do Brasil. E graças a ele, então, ele recolheu um grande material na época que ele era jogador, então ele já guardava os recortes de jornal da época de 1914, 18, começo dos anos 20. Era um grande estudioso. Esse material está lá arquivado na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, no qual eu tive acesso para poder fazer o livro. Contar um pouco a história dos goleiros, principalmente do início, né, do século passado. Né? Quem era o grande goleiro do Brasil, 1920, 1930? Nossa, e Guri, você estava falando uma coisa aqui pra gente nos bastidores que eu não sabia. O futebol começou sem ter goleiro. É verdade. Como é que foi isso? Ficou anos sem ter goleiro e aí depois alguém falou, bom, alguma coisa não tá funcionando muito bem aqui, né? O futebol é derivado do rugby, né, que é um esporte jogado com as mãos. Lá na Inglaterra, os alunos lá da Universidade de Cambridge, um grupo de alunos resolveu criar esse novo esporte em que, em vez de usar as mãos, usavam os pés e começaram a nascer o futebol. E começaram a dar as primeiras regras do futebol em 1863. É o ano considerado o ano que nasce o futebol associado, né? Sim. E no começo não tinha goleiro, realmente. Você tinha que atravessar a bola para o campo, para a linha de fundo do outro campo. Um pé. Ficavam lá um pessoal na defesa marcando. Aí, a figura do Manga aí. Nossa. Bicampeão, ele segurava um chute de falta do Nelinho com uma mão só. Era um fenômeno, assim. Agarrava a bola com uma mão. Mãos enormes, né? Os dedos todos quebrados, né? Meu Deus. Porque ele já está usando luva, mas até o começo dos anos 70 não se usava. O goleiro não não usava luva. Não, e você vê, assim,
você vê a mão de um goleiro, até o Silvião aqui que trabalha aqui com a gente, que geralmente chega mais tarde, ele falou pra mim que foi goleiro. Eu falei, foi? Aí ele fez assim com a mão dele. Aí um dedo pra cá, um dedo pra cá. Eu falei, nossa, Silvio, ele eu ainda tenho que operar. Sim. Eu falei, caramba. Tem duas histórias curiosas, né? Mas lembrando, só voltando, o futebol ficou 8 anos sem goleiro. Ficou 8 anos jogando ali, ficava um cara chamado de Empire. Aí era 30 gols por jogo, né? Era uma bagunça, né? Não tinha ainda... 30, 20. Tinha a trave lateral, mas não tinha a trave de cima, o travessão. Sim. Depois ainda não tinha a área do goleiro, área, sim. meia-lua. Tudo isso foi criando. a evolução do esporte. Você falou, não, precisa ter. Então precisa ter uma pessoa que possa usar a regra do rugby, de poder segurar com a mão, para a gente poder ter esse esporte novo funcionando. Então criou-se em 1871 a figura do goleiro. O goleiro, na época, não tinha falta no goleiro, então batia escanteio, ia todo mundo dar trombada no goleiro, porque não era falta. O goleiro não tinha grande área, ele podia defender a bola aqui com a mão no meio de campo. Caramba, era uma bagunça, mas começou a funcionar. Uhum. Na Inglaterra surgiu um goleiro de quase 2 metros de altura, 165 quilos, o Henry Folk. Ele era um gigante, então assim, ninguém conseguia derrubar ele na hora do escanteio, né? Você tem uma fotinha dele aí? Não, mostra depois um pouquinho, até o seu livro que você trouxe aqui pra mostrar pra gente, que tem tanta figura legal, né? Sim. Quem gosta do gol, dessa posição aí de goleiro guarda-redes, como diz em Portugal. Aqui, o Marcos Carneiro de Mendonça, né? O goleiro do Fluminense. Nossa! E no começo do futebol não tinha uniforme de goleiro, então os goleiros jogavam com uniforme de linha. Com a mesma linha, você nem sabia quem que era o goleiro. Só chegou um cara lá, pegou a bola com a mão, é um goleiro, já era. E aí a gente foi evoluindo a regra para poder, a gente ter essa ilustração aqui do cara, que era um gigante, né? Nossa! O Fat Folk o gorducho, né? Era uma figura. Ai, muito bom. E aí no Brasil começou também a se desenvolver ali. A gente sabe que o Charles Miller trouxe a bola. Uhum. E aí, naquela época tinha jogador que jogava um jogo no gol, depois ia para a linha também. Ainda não tinha muito especialista, que foram aparecendo depois. E o Marcos Carneiro de Mendonça foi um dos primeiros grandes especialistas na posição que surgiu. O Brasil teve até um goleiro que era o Casimiro de Abreu. Casimiro Amaral era goleiro nascido em Portugal. Olha o manga aí, olha os dedos dele. Caramba, olha! Gente do céu, que é isso? Então, olha aquele dedo mindinho ali. Ai, que gastura de ver isso, Frank. Isso aí é de um... Nossa. Acho que é 2020, né? Que ele foi homenageado pelo Botafogo. Sim. Rapaz. Foi até uma TV, a ESPN, que trouxe ele. Acho que ele estava morando fora ainda. E é comum, né? Os goleiros terem as mãos tortas, assim, os dedos tortos, né? A gente tinha no Palmeiras aqui o Oberdan Catani, que ele tinha uma mão de mais de 40 centímetros, que ele segurava a bola aqui com uma mão. Nossa. O São Paulo tinha nos anos 40 um goleiro chamado King também, que pegava a bola com uma mão só, como se fosse uma bola de handball. Caramba. Aquela bola de capotão pesada, né? Que chovia, ela enchia de água. Era diferente, né? Manguita. E o goleiro famoso por quebrar o dedo era o Castilho, Carlos Castilho, goleiro do Fluminense, goleiro da seleção brasileira na Copa de 54, reserva do Gilmar em 58 e 62. E o Castilho quebrou tanto o dedinho ali da mão, igual o manga a gente está vendo ali, Caramba, não, que ele ficou assim também, o dedo dele quebrado para fora. E aí toda hora que o Castilho ia defender uma bola, o dedo batia no chão, quebrava de novo. Nossa. E aí ele tinha que sair, tinha que ficar uns jogos sem jogar. Aí uma hora o médico virou para ele e falou, Castilho, vamos operar esse dedo. Pôr pra cima. A gente faz aqui, desentorta ele, você vai ficar aí 6 meses parado com a mão engessada, e beleza, aí você volta a jogar numa boa. Castilho, você tá doido? Você acha que eu vou ficar 6 meses sem jogar pelo Fluminense? Eu nem uso esse dedo para defender, pode cortar fora o dedo. Pode cortar, não vou precisar dele. Cortou. Aí o médico, você tá doido? Não. Pode amputar, não vou precisar do dedo. Aí assinou um termo, eu autorizo. Não acredito, o cara abriu mão do dedo. O departamento médico do Fluminense amputar o dedo mínimo da minha mão para eu poder continuar jogando. Aí ele ficou só um toquinho assim.
Meu Deus, ô Frank. Castilho era Frank. muito louco, Castilho. Castilho era louco, assim, ele era... O cara amputou o dedinho amputou o dedo pra poder continuar. Porque o dedinho mais atrapalhava do que ajudava, então arranca logo, porque minha prioridade não é ter um dedo e sim o Fluminense. Aí, nesse livro aí, o guri, dos goleiros, heróis e anti-heróis da camisa 1, quantas histórias como esta do Castilho você conseguiu levantar? E quantas você acha que assim, ó, poderia ter mais umas tantas aqui? Cara, tem tanta história, porque esse é um livro que conta a história da posição e as histórias, né? Assim, não é um almanaque de goleiro tal, ficha técnica, não. É um livro que vai contando histórias. Então, começam contando que gente famosa que a gente nem sabia que tinha sido goleiro, né? O Che Guevara, por exemplo, era goleiro. O Papa João Paulo II. Mentira, sério? Ele era goleiro. Que loucura, eu não sabia disso, não. O primeiro goleiro de um clube inglês chamado Portsmouth era o Arthur Conan Doyle, Olha. que é o escritor, autor do Sherlock Holmes. Meu Deus. O outro grande escritor, Albert Camus, também jogava de goleiro. O presidente do Brasil, Café Filho, que entrou depois do Getúlio Vargas, era o goleiro do Alecrim de Natal. Então, a gente vê assim que... Uma galera, hein? Uma galera que aprendeu ali, né? O Che Guevara, né? Ele tinha bronquite, né? Ele tinha asma, então ele não podia correr, então tinha que se jogar, ele gostava de jogar bola, mas não podia correr. Então fica no gol aí parado. Muito bom. E fica aí de boa. Aí, ó, pra você, jogador, que não tá aguentando cruzar o campo todo, acho que talvez dá pra repensar se você tiver uma alturazinha aí, né? Tem muita história, né? Assim, de cara que era jogador de linha e foi pro gol. O Rogério Ceni era volante. Voltou pro gol. O Dida era ponta esquerda. Aí você vai contando essas histórias. Como é que e foi? tem alguma, você tá contando essas pra gente, né, que é do começo, mas tem alguma aí no livro que você fala, cara, essa história aqui, essa daqui me pegou, é a que eu quero destacar. Tem alguma, assim, que é a mais legal? Tem muita história. Tem uma história que é emocionante, porque a gente sabe que os goleiros sofrem muito preconceito, né? São muito cobrados, e a gente tem um problema muito sério com relação a goleiros negros, que começou a cair no final com o Dida, né? Sim, sim. Por causa do mito lá, que botaram toda a culpa da derrota em 50 no Barbosa, e aqui eu conto toda a história, e eu entrevistei, tive a sorte de entrevistar o goleiro do Uruguai daquele jogo, o goleiro Maspoli, que me falou, olha, eu teria feito naquele lance a mesma coisa que o Barbosa fez, né? O Brasil fez 1-0 no Uruguai, morreu no segundo tempo, porque fizeram a maior farra, né? Porque o Brasil já era campeão, só precisava do empate, então os jogadores não almoçaram, eles comeram sanduíche a caminho do Maracanã. Nossa. O Uruguai já tinha jogado com o Brasil umas 3 vezes no ano anterior, já sabia como o Brasil jogava, sabia todos os segredos da seleção, e os jogadores não estavam preparados, porque entrava no vestiário, entrava no hotel, ia lá, político, deputado, tirar foto e tal. Oba-oba, né? Oba-oba. Enfim, o Brasil faz 1-0, aí os jogadores já começam a não aguentar correr, e o Uruguai correndo pra caramba, lança uma bola pro ponta direita, Didia, o Schiaffino se desmarca, o Didia cruza, o Schiaffino se antecipa ao zagueiro e faz o gol de empate. Aí chega lá o Brasil, em vez de segurar o jogo, não, temos que ganhar, porque é o Brasil, estamos no Maracanã, continua tentando fazer gol. O Uruguai pega outra bola, lança de novo pro Didia. Aí o Barbosa está no gol, ele olha o lance do primeiro gol se repetindo. O Schiaffino começa a sair do cara da marcação. Eu falo, cara, o cara vai cruzar, eu vou antecipar. Ele dá um passo para ele saltar e antecipar o cruzamento. No que ele dá esse passo, o Didia chuta uma bola toda esquisita, com efeito assim, no canto que ele estava, ele tenta voltar, mas esse passo que ele deu, abriu o espaço para onde passou a bola. E o Maspoli falou, eu teria feito a mesma coisa, e o Barbosa é um grande goleiro. E não é verdade, uma coisa que na pesquisa eu descobri, que aquele jogo enterrou a carreira do Barbosa na seleção. Ele continuou sendo convocado, mas ele quebrou a perna no jogo do Vasco, senão ele iria para a Copa de 54, em 53 ele quebra a perna, daí ele sai, aí vai o Castilho, o reserva do Castilho no Fluminense, que é o Veludo, que também dizem que era melhor que o Castilho, mas por ser negro não deixaram ele ser o titular na Copa, e o Cabeção, terceiro goleiro, que era do Corinthians, primeira vez que o Brasil levou 3 goleiros.
E aí tem uma história, também nos anos 40, de um goleiro chamado Luiz Borracha, goleiro do Flamengo, que era também uma fera, jogou na seleção. E aí ele foi acusado de entregar um jogo do Flamengo para o Botafogo. O Flamengo perdeu para o Botafogo e foi escorraçado, tal, do Flamengo. E acabou virando massagista, enfim. Não voltou mais para a seleção e tal. Anos mais tarde, ele teve um filho, que era o Borrachinha. E esse Borrachinha, né, era um goleiro bem mais ou menos, só jogou em time pequeno e tal. Aí estava quase no final de carreira, ele foi para o Botafogo, como quarto goleiro. E na época o Flamengo era o Flamengo do Zico, ganhando tudo, nos anos 70, sim, 78, sim. 79, o Flamengo ganhando tudo. E o Botafogo tinha um recorde de, não sei quantas, 52 vitórias, eu acho, jogos invictos. E o Flamengo empatou, ia jogar com o Botafogo para ganhar e bater o recorde. O Flamengo do Zico, Adílio, Luizinho. Aí, naquela semana, o goleiro titular do Botafogo se machucou, o outro bateu o carro, o terceiro goleiro juvenil, só sobrou o Borrachinha para jogar. Aí os dirigentes do Botafogo viraram para o médico, conserta o juvenil, qualquer um, menos o Borrachinha. Falaram, não tem jeito, vai ser o Borrachinha. O Botafogo fez 1-0 com 5 minutos do primeiro tempo, um gol do Renato Sá, ponta esquerda, jogou no Grêmio. E depois, cara, o Borrachinha fechou o gol. O cara fechou o gol. Foi bem, o Flamengo botou 3 atacantes. Eu tava pensando que o Borrachinha ia mal, eu já tava... Não, ele fechou o gol. Não, o Borrachinha virou o homem elástico. Defendeu tudo, virou o homem borracha mesmo. E acabou o jogo, todo mundo foi entrevistar, que ninguém sabia quem era esse cara. Aí ele falou, eu sou Borrachinha, tenho 28 anos, e é a primeira vez que eu estou dando uma entrevista na minha vida. E é engraçado. E essa é a história que... E é na rodada seguinte, Botafogo 1, Bom Sucesso 1, ou Goitacá, sei lá. Fora a Borrachinha, frangueira, torcida. É a vida do goleiro, né? O herói assim. E o anti-herói ao mesmo tempo. A gente tava falando do Cássio esses dias aqui. Ontem, né? Esses dias não. Ontem a gente falou muito do Cássio. Porque a galera tá pesando em cima, né? Tem que tentar achar um culpado, mas assim, justo o Cássio, corintiano. Vamos repensar, né? Você acha mesmo que o problema do Corinthians é o Cássio? O negócio tá louco lá, mas o Cássio é o símbolo do Corinthians, né? A gente tem essa questão da longevidade do goleiro, né? O goleiro, a gente acompanha aqui, sabe que pode jogar até mais tempo, pode ter uma idade maior do que os outros jogadores, né, em campo. Ele, por muito tempo, é o jogador que fica mais tempo no clube. Então, ele é a referência entre a torcida e o time, é o goleiro. Você tem esse dado? Qual o goleiro que jogou até, sei lá... Olha, a gente tem na seleção, né, o goleiro Carlos, ele jogou, acho que mais de 20 anos pela seleção. Carlos Galo. Carlos Galo, da Ponte Preta, Corinthians, Palmeiras. 20 anos na seleção. Ele voltou em 90... Isso porque ele era azarado, né, Guri? Lembra que você falava que ele era azarado? O melhor, tecnicamente um dos melhores, mas tem essa questão de, nos lances principais, ele não teve muita sorte. A bola batia na trave, batia nas costas dele. Foi da Copa de 86. Ele era o goleiro do Corinthians, aí se machucou, o Ronaldo entrou e em 2 jogos foi campeão e virou o ídolo do Corinthians. Mas o Carlos jogou na seleção de 78 ou 77 até 93, ele pegou uma geração assim. Caraca. E preparou o Tafarel para ser o grande nome, né, o goleiro brasileiro, na minha opinião, que mudou um pouco dessa figura aí. Ô Guri, mas esse livro aí, dos goleiros, você teve a ideia de fazer, ele foi encomendado para você, como é que nasceu a tua inspiração para falar dos goleiros? Olha, você era goleiro, não? Não, eu não era goleiro, eu nunca tive muito talento nem para a linha, muito menos para o gol. Mas você jogava no quê, quando você tentou? Eu era auxiliar de centroavante, a posição aí que eu inventei. Mas eu gostava muito de assistir jogos atrás do gol. Você vê o time atacando, mas você também vê como é que o goleiro se movimenta, como é que ele faz isso. Sim. E depois, como jornalista, né, eu cobri a Copa de 94 pelo Jornal da Tarde, Estadão, e a Copa de 98. E o grande nome ali, na minha opinião, e que eu tive um pouco de convivência, foi o Tafarel. E a minha ideia era fazer a biografia do Tafarel, inspirado muito naquele livro A Estrela Solitária do Garrincha. O estilo que o Rui Castro escreveu aquele livro, que ele volta nos antepassados do Garrincha, nos indígenas e tal, é a origem dele.
Falei, bom, vou contar a história do Tafarel, mas eu quero contar um pouco de onde veio, né, o goleiro, que posição é essa, como é que apareceu e tal. E aí comecei a fazer a pesquisa e não tinha. Ninguém tinha feito isso. Não tinha um livro Não tinha um explicando livro explicando a história do como é que goleiro. veio a posição, não tinha nenhum livro falando que o futebol nasceu, não tinha goleiro, nada. Isso aí eu fui caçando, juntando as peças para contar essa história. Aí eu falei, opa, então em vez de eu contar... Eu vou contar a história do Tafarel, que é um dos capítulos aqui, mas eu vou contar toda a história da posição. E pegar como referência todos os goleiros que jogaram na seleção brasileira, de 1914. O livro foi lançado em 2006, depois foi reeditado para o digital em 2014. E foi isso, né? Então, contando todas as histórias. Então, teve goleiro que era galã de cinema, tinha goleiro que, enfim... Melhor nem falar. Tinha um goleiro do Uruguai lá que morreu na véspera da final da Copa América. Meu aqui Deus. No Rio de Janeiro. Mas ele morreu aqui no Rio? Teve hérnia teve um estrangulamento de hérnia. Nossa. Caraca. Teve muita história assim, né? E você foi... Teve os estrangeiros, assim, depois o Brasil jogava nos anos 60, 70 aqui, Copa América, Libertadores e tal, aí consagrava um monte de goleiro uruguaio, paraguaio e tal, porque o Pelé ia jogar contra os caras, chutava 30 bolas, fazia 20 gols, o cara defendia 10. Nossa, esse goleiro é muito bom, vamos contratar. Então teve uma época que o Brasil contratou um monte de goleiro estrangeiro, nos anos 70. Então tinha o Ortiz, né, que jogava com uma faixa na cabeça, Serras, depois veio o Rodolfo Rodrigues. Assim, O Gato Fernandes, pai do Gatito. Gato Fernandes, pai do Gatito. Mas assim, ao mesmo tempo, sabe, tivemos Valdir Pérez, Carlos, né, Félix, e esses caras sempre muito criticados, né? O Félix era muita desconfiança para ele, o goleiro do tricampeonato. E ele jogava sem luva. E os caras falavam, Félix, você é ultrapassado, você joga sem luva, já está todo mundo usando luva agora, já começaram a usar luva. Não, mas eu joguei a minha carreira inteira sem luva, vou jogar a Copa do Mundo sem luva. Aí ele jogou a Copa do Mundo do México sem luva. Aí chegou no dia da final contra a Itália, ele abriu o armário dele, agora eu quero ver quem vai falar que eu não sei jogar de luva. Botou luva e foi jogar a final da Copa. Os jogadores viram e ficaram desesperados. Falaram, você tá louco? Você jogou a Copa inteira sem luva, isso aqui vai dar um azar do caramba. Tentaram tirar a luva dele. Nada. O Paulo César Caju lá tentando tirar. Falou, não, sai, agora eu quero ver. Foi com luva pro jogo contra a Itália, fechou o gol, foi tricampeão, falou, tá aqui, ó. Você já deve ter ouvido já o Milton Neves falando sobre o Félix, né? Sim. Quando ele fala que as pessoas à época, e depois, né? Depois até do Félix ter parado, as pessoas se referiam ao Mundial de 70 e à conquista do Brasil com apesar do Félix, né? Que é de uma crueldade tremenda. Não, né? cara, ele fechou o gol, ele fez uma defesa contra a Inglaterra, que ele depois de defender uma bola, a Inglaterra era a atual campeã do mundo. Ele levou um chute na cara do atacante inglês. Isso era 35 minutos do primeiro tempo. Ele falou que ele continuou jogando, mas ele só foi lembrar do que ele estava fazendo no vestiário. Ele ficou uns 10 minutos no piloto automático, assim. Ele sofreu um gol que meio falha na defesa no jogo contra o Uruguai, na semifinal, mas depois também fez ótimas defesas e o Brasil foi campeão. Então, assim, querem muito crucificar, que o goleiro tem que ser perfeito. Então, o Tafarel foi muito criticado. Então eu tenho uma pergunta que faz parte do folclore, vamos dizer assim, do futebol brasileiro também. Aí eu acho que você vai poder me dizer se sim ou se não, se é verdade. É verdade que o Leão chegou, ele era o goleiro mais novo do grupo de 70, né? E depois ele fez também 74, 78 e tal. 82 acho que estava também. E aí ele chegou lá para os veteranos que foram esperar ele no aeroporto, que ele foi convocado depois. Seja bem-vindo aí, garoto. Obrigado, mas eu sou melhor que todos vocês. Ele chegou botando essa banca? Chegou, fez justiça e tal, porque o Leão... Ele tinha uns 18, 19 anos? Ele entrou, na verdade, na vaga de um atacante, acho que era Roberto o nome dele. Um ponta-direita que foi cortado por lesão. E aí o Félix e o Ado falaram pro Zagallo, não, traz o Leão também, vamos preparar ele para as próximas Copas e tal. Traz ele. Então o Brasil voltou a ter 3 goleiros.
que não tinha levado 3 em 62, 66, 58 também não. E o Leão chegou botando banca, mas era assim, né? Era o Leão que tinha 19 anos, por mais bom tecnicamente, era um garoto. Era um né? garoto ainda, para pegar uma Copa do Mundo. Eu acho até que ele daria conta do recado, pela personalidade que depois ele mostrou ter. Tinha o Ado, que tinha jogado no Londrina, estava 6 meses no Corinthians, e tinha o Félix. O Gilmar dos Santos Neves teve que encerrar a carreira em 69, porque os caras queriam que ele fosse para a Copa de 70. Ele falou, cara, eu não aguento mais jogar, cara, eu estou com 40 anos quase. E aí ele encerrou a carreira, porque senão provavelmente seria o Gilmar dos Santos Neves, de novo, o goleiro da seleção em 70. Porque não se achava ali um nome, um consenso, né? E eu acho que o Zagallo fez bem em apostar no Félix. Ele deu conta do recado, a seleção também era fantástica. Né? O gol que ele sofreu acabou não comprometendo que o Brasil virou o jogo e foi assim. Mas ficam muito marcados, né? Assim, fala muito o Leão na Copa de 70. O Leão foi para 74, fez uma Copa maravilhosa, fez uma defesa muito difícil lá no jogo contra a Holanda. Foi titular na Copa de 78. E aí não foi chamado para 82, né? O Tele não chamou. E o Tele botou ele de terceiro reserva em 86, que ele também acha um absurdo. Ele já estava com 36 anos, chama um garoto, né? O que adianta eu ficar aqui passeando no México de terceiro goleiro? Então, assim, há essa sombra, né? O Valdir Pérez em 82, não era melhor ter botado o Leão? O Carlos em 86, um ótimo goleiro, mas com a fama de pé frio, não era melhor botar o Leão? Jamais vamos saber, né? E Guri, você então como especialista em goleiros, que eu posso dizer isso, né? Observando as gerações anteriores e observando as gerações de agora, claro, luva, estrutura do jogo em si, o campo, muitas coisas mudaram. Mas qual que é para você assim a principal diferença de umas gerações atrás, por exemplo, uma época de Pelé para agora, né? Entre os jogadores mesmo, a altura, o que se pede hoje que não se pedia antes, o que tinha antes que não tem hoje, qual que é a diferença? A altura mudou muito, né? Uhum. O Tafarel tem 1,82 m, se não me engano. Assim, hoje, normal, estatura normal. Hoje não vem goleiro com menos de 1,90 m. Uhum. Dida, Marcos, Rogério Ceni já seria baixo praticamente hoje. Mas isso por quê? Porque o Tafarel... porque o futebol foi evoluindo a partir do momento que os goleiros iam melhorando, evoluindo tecnicamente, fisicamente, o futebol ia mudando a regra. Antigamente, para ter impedimento, tinha que ter 2 zagueiros e o goleiro. Entendi. Depois um zagueiro, depois mesma linha. O goleiro não pode ficar mais de 6 segundos com a bola na mão. Agora não pode mais se mexer nada no pênalti, porque eles estavam pegando todos os pênaltis. Entendi. Chegaram a pensar em aumentar o gol de 7,32 por 2,44. Vamos aumentar o gol para sair mais gols. Entendi. Mas se aumentar o gol, você vai botar goleiro de 2,20 m, mas vai continuar tendo essa questão. Eu acho que os goleiros eles têm um treinamento mais específico, especializado e com necessidades assim de reflexo, de agilidade muito diferentes, afiada, né? Liderança, visão de jogo, mas ainda a gente consegue ter assim Fábio, a gente consegue ter goleiros Cássio, Everton, com uma longevidade, ainda conseguindo manter um bom nível. O Brasil acho que ficou bem mal acostumado, que a gente passou por 2 grandes gerações, né? Tafarel, Ronaldo, Veloso, Zete. Depois vem Rogério Ceni, Marcos, Dida, tudo na mesma leva. Na mesma leva, até do outro. Depois vem o Júlio César, que foi um grande goleiro, um dos melhores do mundo. Aí sucumbiu no 7-1, que ele, infelizmente... Nossa, aquilo ali manchou muito, né? Foi o goleiro que mais gols tomou numa Copa do Mundo, num jogo. Depois tomou mais 3 da Holanda e ainda teve o gol que ele sofreu lá na Copa de 2010 com a Holanda, com o Felipe Melo, enfim. E aí tá difícil, assim, o Brasil tem boas gerações de goleiro, mas você acha que a atual não está à altura? Com o nível que a gente estava, assim, a gente tem, né, o Alisson no Liverpool, o Ederson no Manchester City, em grandes clubes.
Mas Temos uma grande gerações também, mas é difícil, né? Você manter esse nível com um futebol tão ágil, tão corrido, com uma intensidade tão grande. você acha então que um Tafarel hoje em dia, será que ele renderia igual? Eu acho que sim, cara. Tafarel. Você acha? Então, porque então quer dizer que essa altura não significa tanto, né? Porque se ele tinha. Opa, Talvez até fosse derrubei. melhor, né? Com toda a Sim. tecnologia à disposição. É, uma porque coisa se, assim- se ele tinha 1,80, foi o que foi. Tinha Tem uma técnica coisa que o tinha? Tafarel usava e que o Marcos Carneiro de Mendonça ensinou em 1920, que o goleiro tem que cobrir, entender da angulação. Assim, a bola vai vir num ângulo. Aham. Você tem um ângulo para cobrir que você tem que estar ali. A bola vai vir ali. Você vai tomar gol quando o cara errar o chute, como o Barbosa tomou, quando o cara chutar uma bola toda esquisita. Se o cara chutar a bola à direita, ela vai seguir aquela trajetória. Então você tem que estar ali. Então o Tafarel não era um goleiro de fazer defesas espetaculares, saltar e fazer pontes. Era bom posicionamento. Bom Era posicionamento. eficiente, né? Né? E muitos goleiros, com a televisão, vou saltar e vou espalmar tudo. Tinha um goleiro do Corinthians, o Felipe, cara, ele não agarrava nenhuma bola, ele rebatia todas. Porque é mais bonito, o cara pá. Ele tá jogando até hoje, né? Tá. Mas dá pra você agarrar. Norte. Segura, fica ali, a bola tá ali. Você não precisa pular. Se você tá pulando lá para pegar uma bola do outro lado, provavelmente você tá tendo que compensar uma falha de posição. Então, esse treinamento evoluiu muito. O Brasil melhorou muito também, não se fala nisso, no treinamento e na técnica das goleiras mulheres, que também era um outro problema, o futebol feminino, né? Porque o gol é o mesmo tamanho do masculino e a mulher tinha uma compleição física menor, mais baixa estatura e tal, e as meninas já estão tendo explosão muscular, tendo altura maior, tendo treinamento especializado. Então o Brasil já está conseguindo, e não só o Brasil, nas seleções, a gente viu na última Copa, grandes goleiras também, em várias seleções. Então é uma posição fantástica, assim, né, que evolui muito e que leva o futebol junto, né, que leva as regras a se adaptar também, né. Pô, vamos dificultar mais para o goleiro. Então o goleiro da Argentina fez aquela palhaçada lá na hora dos pênaltis na final da Copa contra a França, mudaram a regra por causa do goleiro. Sim. Senão não teria. Senão não tinha. era um problema da regra. Não pode provocar o atacante. Imagina o Valdir Pérez, ele ganhou São Paulo ganhou um campeonato brasileiro em 77, com o Valdir Pérez defendendo pênalti sem pegar na bola, que só ele provocava o cara errava os pênaltis, todo mundo errava, e São Paulo ganhou do Atlético Mineiro. Ô, Guri, você falou do estrangeirismo, né? Dos jogadores estrangeiros, principalmente sul-americanos, que jogaram aqui no Brasil. Mas e o contrário? E essa debandada de alguns goleiros nossos para o exterior? No caso, os dois aí da seleção, o Alisson, o Ederson. Hoje a gente tem goleiros atuando em Portugal, né? O Neneco, o Arthur já jogou lá, que foi formado aqui no Paulista, né, de Jundiaí. O Marcelo Groi lá na... ele está no Al-Ittihad ainda? Tá no futebol árabe, né? Então ele tinha ido para lá, não sei se ele mudou de time lá. E alguns clubes até tentaram trazê-lo de volta, né? Antes do São Paulo trazer, o Rafael tentou trazê-lo também. Você acha que isso pode ser uma tendência? Porque, por exemplo, o Ederson, ele foi formado nas categorias de base do São Paulo, mas ninguém o viu jogar como profissional aqui. Eu acho que sim, Frank, assim, segue o rumo do que a gente está vendo nas outras posições, né? Garotos jovens indo embora. Então, assim... O Neto, que era do Atlético Paranaense. Até o São Paulo contratar, pouca gente conhecia o Thiago Volpi, por exemplo. Ele fez a carreira no México, voltou, jogou um pouco no São Paulo, voltou para o México, que está ídolo no México, fazendo gol de pênalti lá. Então, assim, mas a gente teve goleiros jogando no exterior, que eu também descobri na pesquisa, em 1929. Um goleiro do Vasco chamado Jaguaré foi jogar no Barcelona e no Olympique de Marselha. Era completamente maluco o Jaguaré. Rolê aleatório aí. Rolê aleatório. Ele era doidaço, assim, cara. Ele era estivador, ele desafiava os caras apostava dinheiro, quero ver quem bate pênalti em mim, e ele batia pênalti muito forte. Então ele jogava os goleiro da França lá, o cara pegava o pênalti dele e ia parar com a bola e tudo dentro do gol. E depois com o Tafarel, que abrindo as portas do Brasil lá fora, começaram a ir vários goleiros nossos, né? E
eu acho que o Brasil tem um mercado, sim, lá fora para goleiros. Não é tão aquecido quanto de outras posições, mas a gente vai cada vez mais ter goleiros na seleção que jogam no exterior. Porque o Neto está disputando a Premier League também, né? Então, assim, são 3 goleiros brasileiros disputando a principal competição nacional do futebol mundial. Pô. É bacana a gente dar a oportunidade para o Bento, para o Rafael jogar na seleção, assim, mas pô, será que para a Copa vai dar para confiar no cara que não jogou Champions League, não jogou contra esses grandes jogadores do mundo? Um dos dois poderia ser o goleiro do Brasil na próxima Copa? Eu acho que o Bento talvez vá numa vaga de terceiro goleiro. Né? Mas para titular. Titular não vai. O titular não vai. E você acha que essa titularidade vai ficar entre o Alisson e o Ederson mesmo, para a Copa? Olha, Frank, eu tenho opinião assim que um goleiro ele precisa fazer a diferença para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é o supra-sumo, é os 100 metros rasos, cara. Você vai treinar 4 anos para você correr 0,20 a mais do que o seu adversário. E o Alisson jogou 2 Copas do Mundo e a gente não viu ele fazer diferença. A gente precisa de um goleiro que quando a Croácia pegar a bola na prorrogação e vir, o Fred está lá fora, o Casemiro está abatido, o lateral está não sei onde, o cara vem, o cara vai cruzar, o outro vai chutar, a bola vai desviar no Marquinhos, cara, o goleiro não sei como, ele vai defender. Porque qualquer um vai tomar o gol e não vai ser culpa do goleiro. Ele tem que ser diferente. O goleiro da seleção ele tem que ser o goleiro da Argentina no último lance da Copa, que a bola sobrou para o cara da França, o Colomboani, e ele fez um goleiro de handebol, uma defesa de handebol, abre as 2 pernas, e o cara chuta e ele defendeu com o pé. Então assim, o Marcos na final da Copa 2002, jogou demais. O cara bateu uma falta, nem sabia que aquele jogador Neville batia a falta, ele bateu uma falta com curva, a bola vai indo embora, bateu na pontinha do dedo do Marcos e na trave. Isso não era gol da Alemanha. Esse é gol da Alemanha, muda o jogo inteiro. Então, assim, a gente tem que ter um cara que vai dar essa pontinha do dedo e vai fazer a diferença. Vai ser o Tafarel, né? Não se fala muito, mas o Tafarel, a hora que a Holanda empatou o jogo naquelas quartas de final de 94, no Romário, o Bebeto lá com o bebezinho, a Holanda estava 2-0, a Holanda fez 2-2, continuou indo para cima, um cara chutou uma bola assim cruzada, o Tafarel também, defendeu, senão era 3-2 para a Holanda, e não adianta, aí não ia ter o Brasil como reagir. Então, eu acho que o Alisson é um grande goleiro, mas eu acho que ele já demonstrou que não faz essa diferença. Existe esse goleiro brasileiro? Hoje? Nesse momento, não. O Ederson jogou, perdemos para Camarões. Podia perder aquele jogo? Podia. Foi culpa dele que perdeu? Não. Mas poxa, né? Tem que fazer diferença. É que assim, o negócio não é mais... O negócio dele não é mais seleção e o momento dele é ruim, mas o único goleiro que se enquadraria no que você está falando nesse momento era o Cássio. É o Cássio, que é diferente. Não tivesse ele nessa fase ruim. Ou até outro que não está em boa fase, mas é o Everton, né? A história do Everton ali naquela Olimpíada que ele foi chamado de última hora para jogar Rio 2016. Imagina. Né? Imagina você jogar uma Olimpíada no Brasil, depois do Brasil ter perdido de 7-1 na Copa, na fama do Barbosa, que é Maracanã, Brasil, jogado aqui, o Brasil só perde, o goleiro só perde. Aí ele é chamado de última hora para substituir o Fernando Praz, que se machucou, era o goleiro do Atlético Paranaense, e ele faz uma Olimpíada perfeita, e na hora dos pênaltis contra a Alemanha, ele estudou os pênaltis, né? Não sei se vocês já viram ele contando. Eles estudaram os jogadores da Alemanha, e o jogador que perdeu o pênalti que ele defendeu, eles tinham assistido 6 cobranças. 3 para um lado, 3 para o outro. Mas perceberam que quando era um pênalti que era decisivo, que era para ganhar ou para empatar, o cara batia desse lado. Aí o Everton falou, eu já sei onde ele vai bater. Padrão, né? Eu vou ficar aqui, o cara deixar ele relaxado, não vou dar dica de nada, porque eu sei onde a bola vai. Então, assim, o cara tem que estudar, tem que fazer a diferença, né? Uhum. Sem dúvida. Bom, e você tem um outro livro também sobre futebol, né? Sobre outra posição. Outra posição que chama o livro Goleiros, né? Foi lançado em 2006 pela editora Alameda, que aliás hoje, na data de hoje, está completando 20 anos, uma editora que lançou com um livro sobre a Revolução dos Cravos, né? O primeiro livro da editora. E em 2010 eu lancei os 11 maiores laterais do futebol brasileiro, uma coletânea da editora Contexto,
que começou com o livro do Maurício Noriega sobre os 11 maiores treinadores, e aí eles fizeram, né? Teve o Menon, né? O Luiz Carlos Simon fez os 11 maiores goleiros, tem o camisa 10 foi o Marcelo Barreto, o Sidney Garamboni fez os volantes, teve um outro autor que não estou lembrando que fez os atacantes e tal, e eu vou falar dos laterais, porque ninguém fala dos laterais. E foi bacana, né? Porque assim, o Brasil, a posição de lateral, ela evoluiu tanto que ela meio que se autodestruiu, né? Esse goleiro que está na capa aqui, quem que é? Esse é o Manga. Manga. Então os laterais foram evoluindo, que no começo o lateral tinha que marcar o ponta. Depois ele começa a avançar. Aí a gente já começa a ver lateral fazendo gol, né? O Newton Santos fez gol na Copa de 58, Carlos Alberto Torres fez gol na Copa de 70. E aí começa a mudar, os times começam também a não ter mais ponta, aí começa a mudar a posição e eles viram meio lateral, meio ponta, lateral, meio volante. Então a gente começa a ter o Júnior saindo de lateral virando volante, o Leonardo fazendo essa transição. E hoje a gente, né, depois do Império, Cafu, Roberto Carlos, com mais de uma década de seleção, temos esse problema. Quem são os laterais? Estamos órfãos também de laterais. As duas posições a gente está órfão. O lateral brasileiro, aquele que a gente brilha o olho. Não tem. Tô vendo mais ninguém. Não aparece, cara. Acabou. E aí a gente perdeu. A última Copa a gente perdeu pelas laterais. Ô Guri, eu sei que você tem um compromisso, mas eu queria te fazer mais uma pergunta. Qual o maior goleiro que você viu jogar? Que você viu jogar. E depois você pode falar do contexto histórico de tudo que você pesquisou. Qual o maior goleiro do mundo? Tá. Bom, para mim, que eu vi jogar é o Tafarel. Por tudo que ele fez na seleção, né? Tinha momentos de falhas nos clubes e tal, mas pelo que ele fez na seleção, um goleiro que para mim virou referência. Um goleiro de coração da minha infância chamava-se Aguilera, goleiro do Botafogo de Ribeirão Preto, um goleiro paraguaio também que era maluco. Teve um jogo, o Botafogo ganhou do Santos de 4-1, ele deu um chapéu no Juari, centroavante do Santos, virou meu ídolo. E acho que a maior atuação de um goleiro na seleção brasileira, numa Copa do Mundo, foi o Marcos. E a história é incrível, né? Assim, por que o Marcos fechou o gol em 2002? Por causa do Mundial que ele perdeu em 99 lá no Japão. Então ele conta. Antes da final com a Alemanha, ele e o Carlos Pracidelli, que era o preparador de goleiros, tinha sido goleiro do São Bento de Sorocaba e do Juventus, sobem para aquecer e na mesma hora sobe Oliver Kahn, que já era eleito o melhor jogador da Copa, e o preparador de goleiros do Oliver Kahn era o Sepp Maier, que era o goleiro campeão do mundo em 74 pela Alemanha. Aí eles olham e falam, olha os caras que a gente vai enfrentar. E os caras todos arrogantes e tal. E o Marcos falou, cara, eu joguei aquela Copa inteira lembrando do gol que eu tomei do Palmeiras contra o Manchester. Eu não posso falhar. Ele tá focado o tempo inteiro. Já tem uns podcasts que ele brinca, aí vinha o Vampeta e o Edilson fazendo pagode, batucada, e eu tentando me concentrar. E ele foi isso, assim, foi incrível, né? Então, assim, a gente conseguir ter um goleiro que repita essa atuação que o Marcos teve, aquele jogo com a Bélgica e no jogo com a Alemanha, o Brasil tem muita chance de, graças ao goleiro, também ser campeão, voltar a ser campeão do mundo. Finaliza, Aline, faz a última pergunta aí pro Guri, para a gente agradecer também a presença dele aqui, porque o homem, ele é assim, ele tem uma veia acadêmica, ele vai sair daqui, vai lá para a USP, que ele tem um compromisso lá, e a gente não pode atrasar. Sim, bom, a última pergunta, você falou que não vê ainda ninguém surgindo, né? Mas a gente vê uma geração tão jovem aí, eu sou otimista. Eu vou te falar, guria, eu sou otimista aqui desse Link Sport Clube, porque eu acho que o Brasil vai voltar a ganhar a Copa do Mundo, que essa geração tem muito a entregar, que a gente tem ótimos atacantes, a gente tem Hendrick, a gente tem o Estevão chegando, a gente tem o Vitor Roque, enfim. Dá para citar muitos aí, né? Só que no gol ainda falta, e eu queria saber se existe alguma pessoa que você tá vendo, algum jogador mais jovem, que talvez seja, que você fala assim, atenção nesse cara aqui, porque talvez ele tenha o estilo para ser grande. Temos que preparar, né? Você falou em Hendrick, Estevão, a gente tem grandes atacantes, Vini Júnior, Rodrigo, mas a gente está com um grave problema na casinha, né? A gente não está com zagueiros bons, laterais bons e goleiros mais ou menos. Tem um goleiro bom, mas não super bom.
temos que preparar novos goleiros, porque essa geração está acabando. O Ederson, o Everton é a última Copa deles, Alisson se for também. O Cássio está aposentando, o Fábio está parando. E tem que começar a fazer essa transição, né? E isso vai começar nos clubes. Então, assim, eu acho que o Cássio, por exemplo, o Corinthians tem que organizar o fim da carreira do Cássio e o Cássio se organizar, por exemplo. Porque o Corinthians tem um goleiro reserva, né? Acho que é Carlos Miguel, né? Isso. Que e ele é todo mundo bom? fala que é muito bom, mas precisa jogar, precisa ser testado. E testado com parcimônia, né, para não acontecer erros, como fizeram, por exemplo, com aquele Hugo do Flamengo, que foi lançado meio que na fogueira. Aí já falhou 3 jogos, já saiu, era um goleiro que tinha muito potencial, chegou até a ser convocado para a seleção e sumiu. Tá lá em Portugal, né, prestado. Então, sim, tem que fazer essa transição aproveitar que os caras ainda aguentam mais um tempo e começar a lançar, né? O Bento, vamos ter paciência, vamos lançando com calma. O Rafael, joga um pouquinho de uma Copa América, a primeira fase, um jogo com o Peru, entra um pouco. E depois você vai formando eles, né? Para não jogar na fogueira assim, porque você acaba queimando muito rápido, né, o goleiro. Então, eu acho que a gente tem espaço para esses goleiros avançarem, como está sendo feito na seleção feminina também, dando, né, a Letícia, outras, a Luciana, várias goleiras novas aparecendo, para a gente dar continuidade, que o Brasil tem uma escola, né? O importante é a gente ter a escola. A escola tem, ficar, tá aí. E na linha também, não adianta a gente ficar na dependência do Neymar. A gente tem que ter uma escola, cara, não tem o Neymar, tem outros jogadores que a gente vai formar para não correr o risco que eu vejo o Brasil caindo nesse risco, né? O Brasil está virando um México na Copa do Mundo, com todo respeito ao México. Adoro o México, um país super apaixonado pelo futebol. Vai para a Copa, é um time simpático, legal, mas na hora do vamos ver, ó, obrigado México, tchau. Deixa para os grandes ganhar aqui. Tipo aquelas séries, né? A participação especial, seleção brasileira, né? Tipo, valeu, Brasil, legal, sambaram, fizeram gol, fizeram dancinha e tal, obrigado, agora deixa agora chega, deixa o pessoal que tem futebol aqui. Tem dinheiro, tem futebol ganhar, então temos que mudar esse jogo aí e é para já. Paulo Guilherme Guri, queria agradecer a tua participação, parabenizar não só pelo livro dos goleiros, dos laterais também, pela carreira, né? Trabalhando aí sempre em grandes empresas e sempre com competência, que é o mais importante, né? Dizer que Link Sport Clube está sempre com as portas abertas aqui e a gente espera te encontrar numa próxima oportunidade. Obrigado pela visita, Guri. Prazer trabalhar aqui, participar desse programa, fazer o programa com vocês, Aline, Frank. E estamos à disposição aí de falar mais de futebol, de outros esportes também, porque é uma coisa apaixonante, né? Eu estou indo lá para a USP, que eu estou estudando bacharelado em esporte e educação física na USP, e que a gente aprende ali a teoria, a ciência que está por trás disso tudo, né? Da explosão muscular, da fisiologia, né? Que vocês estavam falando aqui antes do programa, que faz o Palmeiras, por exemplo, ter condições de virar um jogo na altitude, né? Isso é muito trabalho também de fisiologia, de estudo, para saber que, ó, você botando esses moleques no segundo tempo, eles vão correr, eles vão ter gás para aguentar virar esse jogo. É isso aí. É isso aí. Ó, você fica mais 30 segundinhos aí que a gente já vai te liberar, porque a gente vai, Aline, começar a falar um pouquinho mais aí do Palmeiras com o Independente Del Valle, e para isso a gente vai trazer aqui a palavra do Abel Ferreira, que falou em entrevista coletiva, ele e o Luiz Guilherme, falando sobre a virada do Palmeiras e todos os elementos de composição deste grande jogo que o Palmeiras fez. Grande jogo no resultado, porque o primeiro tempo foi uma lástima. Mas o Abel falou sobre essa virada heróica e histórica que o Palmeiras conseguiu lá em Quito contra o Del Valle. A gente vai acompanhar agora. Abel e Luiz, boa noite para vocês. Queria primeiro para o Abel. Abel, como explica-se um primeiro tempo em que as coisas não funcionam como vocês imaginam e um desempenho tão bom no segundo tempo, já antes mesmo das trocas e depois com as trocas, a virada? Queria que você fizesse uma análise do que aconteceu no jogo para um resultado tão importante para vocês. E aproveitar para o Luiz também perguntar, Luiz, como é que você está se sentindo, seu primeiro gol como profissional, entrar na altitude, uma função que você gosta, mas por dentro, fazer um belo gol. Queria que você falasse também sobre o seu momento, por favor. Uma felicidade imensa estar fazendo meu primeiro gol com essa camisa maravilhosa, um clube que me ajudou desde os 11 anos, então pude estar fazendo meu primeiro gol. Felicidade imensa, eu tenho que agradecer a Deus, agradecer minha família, agradecer o professor Abel e a comissão.
ter sempre confiado em mim. Então, fazer meu primeiro gol com essa camisa maravilhosa é um momento único para mim. Eu fico muito feliz de estar fazendo meu primeiro gol. Olha, é uma boa pergunta. Eu gostava também que vocês me respondessem quantos times brasileiros ganharam aqui. Se me conseguires depois fazer uma análise sobre isso, eu vou gostar. Eu vou partilhar uma coisa com vocês. Foi muito difícil para mim escolher o 11 que ia iniciar. Tive muitas dúvidas. Até ontem à noite, até ontem às 9 da noite, quando me reuni com a minha comissão técnica para decidir quem ia iniciar, mas no mesmo dia, ontem também, juntamente dos jogadores, disse-lhes que para ganhar este jogo íamos precisar de todos os jogadores e, portanto, a primeira parte, e fazendo uma análise muito específica e rápida, foi muito dura para nós. A capacidade de nos adaptarmos a este clima foi imensamente dura, 30 minutos muito, muito duros. Houve ali um momento em que o Everton caiu e nós fizemos ali um ajuste, mas o verdadeiro ajuste que fizemos foi de facto no intervalo. Aquele jogo nos colocou outra vez a discutir o gol, desculpem, nos colocou outra vez a discutir o jogo. Disse isso aos jogadores: calma, vamos corrigir aquilo que temos que corrigir, e fizemos uns ajustes, sim. Entramos muito melhor no segundo tempo, na minha opinião, porque a capacidade dos jogadores se adaptarem a este clima foi muito melhor. E pronto, acho que hoje os jogadores que entraram do banco ajudaram muito, e é isso que nós esperamos. Esta mistura da nossa experiência que temos com a nossa irreverência dá isto que vocês assistiram aqui hoje. Não é a primeira vez que o Palmeiras vira um jogo, portanto é uma equipa que só deixa de lutar quando o jogo termina, e fico muito feliz porque foi uma vitória do Todos Somos Um, foi uma vitória de todos, do nosso núcleo de performance, da nossa psicóloga, dos nossos nutricionistas, que nos ajudaram muito hoje, da comissão técnica, da nossa presidente, que não deixa que nada nos falte. Eu disse isso aos jogadores, tenho que vos dizer isto, ficámos num hotel extraordinário, e eu disse isso aos jogadores: têm alguma razão de queixa? Querem... Não, professor, temos tudo bom e de melhor, então só temos que fazer uma coisa, o clube que nos proporciona estas condições, nós só temos que ir para dentro do campo e todos juntos nos esforçarmos para conseguir resultados. Também agradecer ao Barros, e acho que foi uma vitória do time da virada, do time do amor, e é um orgulho muito grande poder estar junto deste grupo e poder viver estas emoções, que não é a primeira vez, mas dificilmente um dia eu irei viver isto em algum lado. Muy buenas noches, Abel. Nicole Moposita en vivo para Match Deportes. Independiente del Valle el día de hoy cumplía su partido 33 jugando de local aquí en casa. De estos partidos, tan solo 2 derrotas han sido por parte de Independiente del Valle aquí jugando de local, y precisamente fue ante Palmeiras. La primera fue en el 2021 y la segunda el día de hoy. ¿Cómo lo vives tú, siendo que estuviste en estas 2 ocasiones, y siendo también cómo analizas esto, lo que es este dato estadístico, siendo que los equipos brasileños le temen mucho a la altura? Muchas gracias. Já falei um pouquinho sobre isso. O clima aqui é diferente. Nós fizemos ontem um treino muito, muito bom. Dei os parabéns à minha comissão técnica, porque era preciso fazer um treino que nós nos adaptássemos a este ambiente, à atmosfera, o correr para a frente e depois ter que recuperar para trás. Fizemos um treino muito, muito, muito bom ontem, muito bem conseguido. Como disseste bem, não é fácil jogar aqui, não é fácil ganhar aqui. O Independente Del Valle vinha, pelo menos, os últimos 9 jogos sem perder. E vocês viram as dificuldades que o Palmeiras passou nos primeiros 30 minutos. Passamos sérias dificuldades mesmo, porque o Independente Del Valle também tem bons jogadores, tem muito boa organização, conhece muito bem e está adaptado a este ambiente, mas nós sabíamos que tínhamos que sofrer. Não há equipa nenhuma brasileira, eu dizia, qualquer equipa que venha jogar aqui vai ter que estar preparada para sofrer. E a nossa equipa está preparada para tudo, está preparada para sofrer, está preparada para encontrar o momento do jogo, e nós conseguimos encontrar o nosso momento.
Agora explicar-te, não sei porque é que o Palmeiras foi as únicas 2 derrotas que o Independente Del Valle tem aqui. É o Palmeiras, não sei, acho que vou pedir que vocês me ajudem, não sei porquê, mas é verdade, nós conversamos muito entre nós, converso muito com pessoas que têm conhecimento maior do que o meu em relação àquilo que é a adaptação à altitude, e eu também tenho essa capacidade de perceber se as coisas não estão a correr bem, de alterar para aquilo que tem que ser, e mais do que tudo, volto a referir, é a vitória do Todos Somos Um, é a vitória dos que ficaram de fora, e eu disse isso aos que jogaram. Foi muito difícil para mim escolher o 11 hoje, acho que talvez desde que eu estou no Palmeiras foi a vez que eu mais dificuldade tive quem é que eu ia meter ou escalar de início, mas disse aos que entraram que entrassem, que representassem, que eles estavam de fora, que tinham muita vontade também de jogar. E depois não há maior satisfação que um treinador pode ter, na minha opinião, de ver os jogadores que entraram a dar a volta ao resultado e a forma como todo o grupo celebrou o golo. É algo que é difícil de explicar, mas que se sente, como te disse. Parabéns ao Independente Del Valle, os primeiros 35 minutos nos encostou às cordas, não fez um KO, mas em determinado momento pensei que íamos levar um KO aqui, mas soubemos suportar, soubemos aguentar, soubemos esperar por nosso momento, e aí sim, no 12º round, nós conseguimos dar um knockout no nosso adversário, mas acho que as 2 equipas estão de parabéns, e o Palmeiras também por nunca desistir. Vocês sabem que, para além da qualidade que este grupo tem essa característica, que não é de agora, é de sempre, nunca desiste. E você também está de parabéns, ô Aline. Eu estou? Você está de parabéns. Nossa, que imitação de sotaque péssima, Frankfurt, minha e sua. Mas é isso. Bom, a gente estava falando aqui agora um pouquinho do Abel, né? Eu acho impressionante, esse cara é meio feiticeiro. É porque é muito difícil a gente ver um treinador que no calor do momento ali, perdendo e tudo mais, consiga ter o sangue frio pra falar, tá bom, é isso aqui que eu preciso fazer, vou tirar isso aqui, Será que é porque esse. talvez os técnicos, vamos dizer assim, brasileiros, eles pensam, ao invés de pensar em mudar o time, eles pensam, acho que amanhã eu tô na rua? Não, eu não acho que é coisa de técnico brasileiro, porque senão os outros portugueses teriam a mesma característica do Abel, entendeu? Eu acho que isso é uma característica do Abel como pessoa. Ele, mesmo na pressão, ele funciona muito bem. E aí ele consegue ter um pensamento rápido e claro dos ajustes que ele precisa fazer, e aí ele faz a máquina funcionar. Ele é aquele engenheiro muito bom. Ninguém consegue fazer, sei lá, o carro andar, a máquina funcionar, o cara vai lá, aperta 2 botões e dá certo. É o Abel, qualquer palmeirense, a gente estava falando aqui nos bastidores, todo palmeirense ontem, no primeiro tempo, falou, bom, o que está acontecendo? Já era, chorou. O Abel foi lá, mexeu em 4 peças, arrumou. Então, assim, é uma característica de quem sabe trabalhar com pressão. E é difícil você encontrar uma pessoa com sangue frio desse jeito. É igual quando a gente fala, poxa, mas esse atacante tá lá... jogando contra um cara, um cara que atua na Champions League e ele teve o sangue frio de estar dentro da área e nem sentir, ainda dribla o cara e faz o gol. Ué, tem gente que consegue trabalhar sob pressão. Eu acho que essa é a característica principal do Abel. E numa análise assim, mais simplista, talvez, estão falando assim, tá vendo? Ele esperou o segundo tempo, aí ele colocou os meninos que correm muito, pegaram o adversário já cansados, porque estava jogando lá na altitude. Primeiro, os caras jogam na altitude toda semana, e jogam no meio de semana e jogam no final de semana. E segundo, eles também fizeram substituições, eles também tinham jogadores jovens, com menos quilometragem ali no jogo, mais frescos, né, vamos dizer assim, que é uma expressão que o Abel usa também. Mas assim, mais do que isso, o Abel ele mudou taticamente o Palmeiras. Ele inverteu. Ontem eu vi também gente analisando assim, ele desfez os 3 zagueiros. Não, ele só inverteu. Ele tirou o Mike, fez o Rocha virar lateral novamente e colocou o Vanderlan do outro lado num dado momento do jogo. E aí ele fez
para o Piquerez ficar um pouco mais defensivo, né? Ficar mais na linha defensiva ali, porque realmente ele não tinha mais caixa para correr. E ele sofreu muito durante todo o jogo. E colocou o Vanderlan. Aí sim o Vanderlan falou, agora lá você faz a ala, você pode ir para o fundo e pode ajudar o Piquerez na marcação. Por quê? Porque vai jogar menos, vai jogar 15 minutos, dá para se desdobrar um pouquinho mais. Isso entra nesse contexto que você falou, de analisar todos os pormenores, né, da partida, do jogo, e saber que cada detalhe que você altera pode fazer uma diferença. Importa muito. O Flaco Lopes entrou ontem para jogar fora da área, atuando como um meia, basicamente, porque ele tirou o Veiga, né, e aí colocou Lázaro, Estevão, Flaco, ele tirou o Veiga, ele tirou o Rony, ele tirou o Mike. E o Flaco, jogando como um meia praticamente, deu uma assistência maravilhosa para o Lázaro, né? Não sei se o Abel achou que ele poderia fazer isso, né? Mas no posicionamento, naquele momento, ele conseguiu fazer isso. Então, o Flaco participou do gol, o Lázaro participou do primeiro gol, o Lázaro participou do segundo gol, o Vanderlan participou do segundo gol, o Luiz Guilherme, que entrou também, fez o segundo gol. Então, assim, as alterações que ele promoveu foram fundamentais, sim. Mas não só pelo fato de eles estão mais frescos ali e tal, e eles são mais jovens, vão dar um suador no time adversário. Não é... Todo mundo com uma função específica ali, né? Muito interessante. O Abel mexe muito bem, é isso, é saber ler mesmo. Acho que a galera tenta achar uma justificativa depois para o que o Abel fez ali, mas é a leitura que ele fez no momento e aí ele resolveu agir. Depois na coletiva ali ele mesmo fala, poxa, foi difícil decidir esse elenco, hoje o jogo eu não sabia realmente, eu fiquei muito em dúvida, e é isso, gente, faz parte também, né, às vezes você não apresenta o primeiro tempo que poderia, e aí ajusta o time, para isso que tem técnico, né, senão você trabalharia com auxiliar técnico sempre antes, manda o time lá do jeito que treina, e não muda nunca, entendeu, então... Vamos ver como é que ficou a classificação do grupo do Palmeiras, né? Que é o grupo F da Libertadores. Palmeiras que estava até ali o meio do segundo tempo, né? Com a segunda colocação e assim, já sendo ameaçado pelo Liverpool do Uruguai, que é o time que surpreendeu aí nesse grupo F, né? Mas com a vitória, o Palmeiras foi a 7 pontos na classificação, deixou o Independente Del Valle com 4, e agora tem a mesma pontuação do Liverpool do Uruguai. E o São Lourenço, que é a grande decepção do grupo, tem apenas 1 ponto. O curioso desse ponto do São Lourenço é que ele foi conquistado contra o Palmeiras. Né? Naquele primeiro jogo lá no empate, né? Foi entre as decisões lá do Campeonato Paulista, né? Ele usou um time misto e aí colocou os titulares no segundo tempo, quando o Palmeiras foi buscar o empate. Ontem, Aline, o Palmeiras tinha 7 jogadores das categorias de base no banco de reservas e 1 entre os titulares. E aí, no segundo tempo, ele lançou mão dos meninos, aí, o Estevão e o Vanderlan, né, entre as trocas dos formados na base, para mudar o jogo. Além, é claro, do Luiz Guilherme. E ontem também o Estevão completou 17 anos. Meu Deus do céu, eu me sinto até velha falando da idade do elenco do Corinthians, não, do Palmeiras. Molecada mesmo que tá já arrasando na bola, né, Frank? Caramba, meu. E olha que legal, a gente falando ontem de como as coisas poderiam mudar. Se o Palmeiras não faz não vira, né, e o Abel não faz essas mudanças, enfim, estaria ali no lugar do Del Valle, né, correndo o risco aí de... o Liverpool acabar passando, imagina? Aí, ó, o respiro que dá 3 pontos, né? É outra coisa. E outra coisa, o Palmeiras faz 2 jogos em casa agora, né? Dos 3 restantes. Faz mais um fora, que será justamente contra o Liverpool, na sequência, o próximo jogo, na terceira semana de maio. Na segunda semana de maio. Mas depois faz mais 2 partidas em casa. E aí, assim, tá deu uma boa... clareada na classificação e eu diria até na primeira posição para esse grupo aí, o Palmeiras com essa vitória importante. Se você prestar atenção, você que acompanhou o jogo, ou você que vai ver os gols aí na TV, reprise, alguma coisa, se você prestar atenção no cronômetro, o jogo ia até 50 minutos, ele tinha dado mais 5, né? O gol do menino
sai do menino do Luiz Guilherme, não do Gabriel Menino. O gol do Luiz Guilherme sai aos 49 e 58, sabe? Assim, tipo, ou ele fazia aquilo ou ele segurava a bola para o juiz acabar a partida, né? Então, assim, foi realmente surreal o que aconteceu ontem lá em Quito com esse time aí do Palmeiras. Hoje nós temos jogos também, né? Da Libertadores. Tem jogos importantes. Hoje tem jogo importantíssimo para o São Paulo. Olha aí. Oh, meu isso aí, ó. Deus. Já Cerro tá aparecendo um Porteño e senhorzinho Fluminense. ali. Esse jogo fora, né, do grupo do Flu. Aham. Cobressal recebe o Tajeres, é do grupo de São Paulo nessa Jogo partida. importante. Então, importante para a gente ficar de olho. Tem o Palestino contra o Milionários. E se o Milionários vence essa partida, complica demais a situação do Flamengo, porque o Flamengo perdeu ontem para o Bolívar por 2-1 e o Bolívar tem 9 pontos no grupo. O Flamengo tem apenas 3. Né? Aliás, 4, né, do empate com o Milionários e a vitória sobre o Palestino. Então, o Milionários tem aí 1 ponto ganho, que é o ponto do empate contra o Flamengo. Mas, se vencer, vai aos mesmos 4 pontos, aí dá uma embolada nesse grupo aí também. Vai ficar bem complicado. E às 9h, o jogo que a gente vai transmitir aqui no Link Esporte Clube, tem Barcelona e São Paulo. Destaque para esse jogo, né, Aline? Porque além da narração do Enio, que ontem narrou brilhantemente 5 gols da partida do Independente Del Valle contra o Palmeiras, a estreia do técnico Luiz Zubeldia. Acho que é uma expectativa também, né? Sim. O Zubeldia já chegou a treinar aí o Barcelona de Guayaquil, já sabe mais ou menos como é que funciona o clube, o elenco. Foi convidado para voltar e tudo mais. Então, a gente espera que seja um jogo que ele saiba ler bem. Mas aí já fica essa prova de fogo que é a Libertadores e um campeonato muito importante para o São Paulo, para a gente ver o que o Zubeldia vai fazer. Eu tô curiosa, não vou negar não, Frank, porque eu quero saber se ele vai manter o 3-5-2, se ele vai dar um passo para trás e colocar aquele 4-3-3 de origem, quem que ele vai usar, quem que ele acha que tá bem, se vai usar ou não peças importantes aí, quem que ele vai entrar titular, Luciano tá titular, não tá, o Caleri, enfim. Caleri provavelmente sim, né, mas a gente nunca sabe. É um trabalho novo, uma visão nova. Então, tô ansiosa pra gente ver as decisões aí do Zubeldia nesse jogo. Bom, boa sorte ao São Paulo, boa sorte ao Zubeldia, o novo técnico. Aliás, ele continua sendo, né? Porque ele tem 43 e iniciou a carreira como treinador aos 27. Foi o mais jovem lá do futebol argentino a comandar uma equipe profissional, o Luiz Zubeldia. Espero que ele se dê bem aí, de verdade mesmo, no São Paulo, porque vai ser muito bom para o futebol brasileiro, né? Tanto para as disputas aqui locais, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, quanto para a Sul-Americana. Ele tá com cara de salsicha aí ou não? Não tá não. Eu não vou lançar essa não, para não estragar, né? Jovem. Já entendi. Jovem, né? Jovem, vamos confiar aí. É o salsicha do Scooby, viu, gente? Não é cara de salsicha, não. Bom, a gente vai conferir esse jogo às 9h. Às 9h estaremos por aqui. Estarei com vocês aqui no plantão, também comandando a casinha na apresentação. E o senhor estará nos comentários na reportagem? Estarei nas reportagens hoje, porque nós vamos receber um convidado muito especial aqui. Eu estava na dúvida disso, mas que bom. Até eu tô sabendo junto com vocês também, viu? Que eu fiquei ele vai ficar durante o programa. Que maravilha. É sempre bom a gente ter uma pessoa junto aqui na jornada, pra gente trocar muita ideia, ter visões diferentes sobre esse jogaço aí que vai ser. Eu tenho certeza que vai ser um jogaço de bola. E é isso, né, Frank Fortes? Voltamos aí mais tarde, né? Voltaremos sim. O Rafinha vai estar conosco hoje, do Futebol do Rafa. Um grande perfil aí das redes sociais. E o Rafael Dantas, vai estar conosco hoje, falando, comentando, palpitando, interagindo conosco aqui em Barcelona de Guayaquil e São Paulo. Já segue aí o Futebol do Rafa para conhecer um pouco do trabalho dele. Se você não segue, né? Porque ele tem milhares de seguidores aí nas redes sociais. O Futebol do Rafa. Tivemos também jogos da Sul-Americana, né? Destaque para a vitória do Bragantino. Sim. Jogando em casa, né? Fez
2 a 2-1 no 1, Trinidense, 2 a 1. então resultado importante aí para o Braga nessa luta, porque, Mas o Caixinha não gostou muito não, viu? porque o Racing tá à frente lá no grupo. O Caixinha ficou na bronca? Não, eu vi a coletiva depois e ele falou assim, bom, a gente ganhou, mas o futebol que a gente apresentou aqui, uma coisa é o resultado, outra coisa é o que a gente quer propor. E o que a gente apresentou hoje aqui não me agradou. Então é até bom a gente ver, porque às Bacana vezes a a gente vê. sinceridade dele. Porque a gente vê Não tá se um escondendo resultado. atrás do resultado. A gente vê um resultado de 2 a 1 e fala, poxa, o Bragantino tá muito bem. E se o técnico já não acha isso. Então eu achei legal essa colocação dele, né? Porque nem sempre o resultado é realmente sinônimo de um jogo maravilhoso, de uma bola sensacional, bem trabalhada dentro de campo. Às vezes só sobra mesmo e você tem a capacidade de marcar. É isso. Se o Palmeiras voltasse para casa com 2-2, né? Sem a vitória, eu acho que o Abel talvez também batesse nessa tecla, né? Ó, o resultado até que não foi ruim, porque é um empate, mas o futebol apresentado, Não foi né? bom. Porque, de fato, eu não sei. foi. O primeiro tempo foi O primeiro terrível, tempo gente. foi terrível, mas só de você conseguir empatar no segundo tempo já mostra uma melhora na qualidade do futebol. Então eu não sei, com certeza ele citaria o primeiro tempo, muito abaixo do esperado. Nós perdemos o primeiro jogo, o primeiro tempo. Mas o Abel, ele separa muito bem isso, né? Ali contra o Botafogo, naquele jogo do Brasileiro, ele fala, nós perdemos o primeiro tempo, vamos voltar e ganhar o segundo tempo? Ou vamos perder o segundo tempo também? Tudo bem, a gente já perdeu o primeiro, a gente pode voltar e vencer o segundo tempo. A gente não precisa vencer o jogo, mas vencer o segundo tempo. Então, acho que é essa a mesma coisa que ele propôs ali no jogo e tá tudo certo. O Palmeiras realmente fez um primeiro tempo muito ruim, mas o jogo tem 90 minutos. Se o Palmeiras fez 45 minutos ruins, os outros 45 minutos foram bons. Foram melhores do que o primeiro tempo. Ô, Aline, então, mais tarde a gente faz uma live um pouquinho mais curtinha depois, porque daqui a pouco vai ter também o nosso pré-jogo, né? Para São Paulo e Barcelona. Mas o fato é que nós estaremos juntos, tá bom, gente? Pode aguardar aí 6 da tarde que a gente passa e depois chega com o nosso pré-jogo também. Até mais tarde, Aline. Até mais tarde, Frank. A gente volta aqui para fechar a casinha não, mas para trocar uma ideia e depois a gente volta com o nosso pré-jogo. É isso aí, valeu, gente. Ó, inscrição aí no canal, ativa o sininho, tá bom? Compartilha. Curte. Porque agora sim, acabou a live, você pode ir acessando os outros vídeos que estão à disposição, entendeu? As outras lives. Ontem tivemos a discussão sobre o Cássio, você pode ir lá acompanhar. Tem os gols do Enio Ricanello para você curtir aí também, do jogo do Independente Del Valle contra o Palmeiras, tá bom? Continua aí no Link Sport Clube. Tchau. Falou!